Olá pessoal, esse aqui é o módulo 5 de Constitucional para TI, mais um módulo aí da gente com a equipe itinerante. Eu sou o professor Virgílio e nesse módulo a gente vai ver Poder Legislativo. A gente vai ver tudo do Poder Legislativo, a formação, as casas, processo legislativo, emenda constitucional, processo legislativo ordinário, resoluções, decreto legislativo, CPI, comissões, impedimentos, inviolabilidades. A gente vai ver tudo isso. A gente não vai ver Tribunal de Contas, que algumas pessoas entendem que estaria dentro do Poder Legislativo, pelo menos para a Constituição, ele está localizado dentro do Poder Legislativo. Nós não iremos ver os Tribunais de Contas nesse módulo 5, a gente vai deixar para o módulo 6. Também é muito importante o Tribunal de Contas. Mas Poder Legislativo, né, gente? Eu nem preciso dizer que é importantíssimo para qualquer concurseiro, seja os mais iniciantes ou os mais profissionais. A galera já está nível TCU, já está nível ESAF, a gente vai ver tudo aqui detalhadamente. Aquele pessoal que não sabe, que está começando, a gente vai ver muita coisa aqui também com eles. O que é importante vocês saberem é que não existe algum concurso que não caia Poder Legislativo. Todos, invariavelmente, caem muito Poder Legislativo. Desde MPU, seja lá qual for que o cara está começando, até o concurso mais complexo, que é TCU, Senado Federal, Câmara de Deputados, né, gente? Todos esses, as assembleias, que são concursos muito bons também, tribunais estaduais, tudo isso cai legislativo demais. Então, vamos aqui para o primeiro slide para iniciar a nossa aula. Onde surgiu, gente, a ideia de poder legislativo? A gente não sabe bem ao certo de onde surgiu a ideia do poder legislativo, né, gente? O que a gente sabe é que Aristóteles já falava sobre as funções do Estado, ele já dividiu em 3 as funções do Estado: legislativo, executivo e judiciário, já lá na Grécia Antiga. E essa ideia ela foi muito retomada e muito trabalhada com muito mais densidade por Montesquieu. Na sua obra O Espírito das Leis, tudo que eu estou falando aqui, gente, cai desde onde surgiu Aristóteles até o nome da obra de Montesquieu, O Espírito das Leis. Certo, gente? Ele trabalhou muito bem essa ideia de tripartição dos poderes do Estado. Só que até Montesquieu, gente, era uma tripartição rígida. Eram funções estanques. O executivo ele só executava, o legislativo ele só legislava e o judiciário ele só julgava. Hoje não, hoje há uma interpenetração dessas funções. Então o legislativo ele legisla, mas ele julga em algumas hipóteses. Ele administra o seu próprio corpo de funcionários. Não é isso, pessoal? O executivo ele tem funções legislativas através da iniciativa dos projetos de lei, através das medidas provisórias, né, gente? Então há essa interpenetração de funções entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. E quais são as funções do poder legislativo? São 2, gente: legislar e fiscalizar. Essas 2 são as funções típicas. Importante, gente, deixar claro, importante dizer desde já que não há hierarquia entre essas 2 funções. A função de legislar é igualmente importante à função de fiscalizar. Ela não está antes, não é por causa que o nome do poder é poder legislativo que ela vai ser mais importante. Ela é uma função igualmente importante à função de fiscalizar. Por quê, gente? Porque a função de fiscalizar ela é inerente aos representantes do povo. Então, se o deputado, se o senador, se o vereador, eles são representantes do povo, está inerente aí, está incluído, está implícito que ele tem o dever, não só o poder, mas o dever de fiscalizar o dinheiro público, de fiscalizar o poder executivo, de fiscalizar os poderes, inclusive o poder judiciário. Não é, gente? Então, são essas 2 funções, legislativa e fiscalizadora. São funções típicas. Ou funções atípicas, como administrar suas próprias estruturas burocráticas, corpo de funcionários, licitação para anexos de Câmara, licitação para sistemas de informática, fazer concurso para novos servidores,
Seriam funções atípicas. E julgar, quando julga-se um presidente da República por crime de responsabilidade, é uma função atípica do Poder Legislativo. É o caso assim, emblemático. Função atípica do Poder Legislativo é quando ele julga o presidente da República por crime de responsabilidade, né, gente? Como é que se organiza o nosso Poder Legislativo Federal, gente? É através do bicameralismo, que são duas câmaras ou duas casas, é o Senado Federal e a Câmara de Deputados. Nesse bicameralismo, os senadores, no bicameralismo brasileiro, os senadores eles não seriam representantes do povo, mas sim representantes dos estados. Então o Senado é também chamado de Câmara Alta e a Câmara de Deputados é chamada de Câmara Baixa. Certo, gente? Isso é usado nos concursos, essa nomenclatura, Câmara Alta e Câmara Baixa. Tudo que eu estou falando aqui cai, gente. Inclusive a obra de Montesquieu, o espírito das leis, tudo bem, não é em qualquer concurso, é um concurso mais denso, mas cai. Certo, gente? Eu já vi e cai. Nunca vi para TI. Mas já vi em outros concursos da área meio. Certo? Então tudo que eu estou falando aqui, só repassando aqui para vocês, tudo cai. Por que se fala em bicameralismo federativo? Porque o bicameralismo ele também existe em estados unitários, certo? E existem estados unitários que têm duas câmaras. Mas como eles são unitários, eles não são estados federados, as duas câmaras representam o povo, certo? Entenderam aí? Não tem no estado unitário duas câmaras, uma representando os entes federados. Por quê? Porque lá não tem ente federado, só tem um ente, que é, no caso, o equivalente à União aqui. Entenderam? Ficou claro aí para vocês o que é o bicameralismo federativo? É essa organização que atende à estrutura do Estado Federal brasileiro. Ficou claro? Ok, então. Eu só queria ressaltar, gente, que no Poder Legislativo Federal nós temos o bicameralismo. Mas no Poder Legislativo Estadual e no Poder Legislativo Municipal nós temos o unicameralismo, certo? É a organização unicameral. Então, nos estados é a Assembleia Legislativa ou no Distrito Federal, Câmara Legislativa, a Câmara Distrital e nos municípios, a Câmara dos Vereadores, né, gente? Então, nós temos bicameralismo a nível federal e unicameralismo a nível estadual, distrital e municipal. Ok? Então vamos aqui para o próximo slide. Retomando aqui o estudo do texto da Constituição, que é o texto base, que é o texto que vocês têm que ter na cabeça, né, gente? O texto da Constituição. Artigo 44. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, quais são as associações que vocês têm que fazer com o artigo 44, aí, com o caput, com a cabeça, com o texto da cabeça do artigo 44? Poder Legislativo associado a Congresso Nacional. E o Congresso associado a duas casas, Câmara e Senado. Muito simples, né, pessoal? Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Não confundir com sessão legislativa. Certo, gente? Não confundir com sessão legislativa. O que é a sessão legislativa? É aquele período dado pela própria Constituição, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. E o que é um período legislativo, professor? O período legislativo são esses dois períodos. O primeiro período é de 2 de fevereiro a 17 de julho. E o segundo período legislativo é de 1º de agosto a 22 de dezembro. Não confundir legislatura com sessão legislativa com período legislativo. Ok, galera? Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. O que é o mais importante aí? Se associar Câmara dos Deputados com representante do povo e, se você puder, grifar sistema proporcional aí também. Câmara dos Deputados, representantes do povo, sistema proporcional. Ok? Vamos ler aqui o parágrafo 1º. Entrar aqui no número de deputados. Parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será
estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70. Então, número total de deputados, lei complementar. Certo, gente? Não é lei ordinária, não é Constituição, não é emenda constitucional, não é nada. É lei complementar. E ele vai ser proporcional à população. Mas é uma proporcionalidade absoluta? Não. É uma proporcionalidade relativa. Nenhum estado e nenhum Distrito Federal pode ter menos de 8 e nem mais de 70. Ok? Então não importa quantos milhões de pessoas tem em São Paulo, esse estado não vai ter mais de 70. Não importa quão pouca gente mora no Acre, mora em Roraima, esses estados não vão ter menos de 8. É uma proporcionalidade relativa, certo, pessoal? E o parágrafo 2º? O parágrafo 2º diz que cada território elegerá 4 deputados. Primeira menção que eu faço aqui é o que eles vão tentar confundir vocês. Eles vão dizer que nenhum estado elege menos de 4. E não é. Nenhum estado elege menos de 8. Território elege 4, independente da população. Pode ter 20 milhões de pessoas no território, vai ser 4 deputados. Certo, pessoal? Ficou claro aí? Vamos seguir em frente, né? Aí a legislatura, a duração de 4 anos, sessão legislativa, que eu falei também, que seria bipartida em 2 períodos legislativos. Número de deputados, lei complementar, gente, isso cai demais. Proporcionalidade à população, que não é absoluta, há um máximo e um mínimo. E aqui, vamos falar, nós estamos falando aqui de 2 tipos de proporcionalidade diferentes, certo, gente? É a proporcionalidade do número de deputados. É proporcional à população, certo? Outra coisa é o sistema de eleição de deputados. É o sistema proporcional. Então, são 2 coisas diferentes aqui. O número de deputados é proporcional à população dos estados e do Distrito Federal para fins de número, certo? Para fins de número de deputados. Ficou claro? Vou repetir aqui. O número de deputados é proporcional à população do ente federado, certo? Dos estados e do Distrito Federal. Outra coisa é a proporcionalidade como sistema de eleição de deputados, certo? No Brasil, essa proporcionalidade é do tipo lista aberta uninominal. E como é esse sistema aí da lista aberta uninominal, gente? É como a gente vota no Brasil, gente. É uma lista aberta e você vota em um nome. Então nós temos lá 500 candidatos a deputado federal. Você escolhe um desses 500 e você vota nele, nesse deputado, nesse candidato, que é de um determinado partido. Por isso disse lista aberta uninominal. Como é que são as listas fechadas? São os partidos que ofertam a lista fechada. Você vota naquele determinado partido, que é uma lista de deputados. Entendeu? Aqui não. Aqui você vota no nome em um determinado deputado com a lista aberta. Entenderam? Vamos para frente. Legislatura e mandato. Relação. Deputados são eleitos para uma legislatura e senadores para 2, ou melhor dizendo, 8 anos. Ficou claro aí? Vamos em frente. Uma grande preocupação da nossa Constituição, gente, foi garantir a independência dos poderes. Então, muito se dedicou à nossa Constituição a garantir a independência do poder legislativo, a garantir a independência do poder judiciário. Contra quem? Contra o poder executivo, né, gente? Que sempre foi muito inchado no Brasil, sempre teve muito poder, muito mais do que deveria, até porque ele tem o orçamento da União na mão. Então, quem tem um orçamento, quem tem milhões e milhões de servidores públicos, é lógico que vai ter muito mais poder. Então, se preocupou muito a Constituição em garantir essa independência dos outros poderes. No judiciário, como é que faz? São várias garantias. Uma delas é irredutibilidade de vencimentos, inamovibilidade, vitalicidade de seus membros, né, gente? No legislativo, outras várias garantias são inviolabilidade dos senadores, né? São as garantias processuais aos senadores, aos deputados, aos parlamentares como um todo, garantias orçamentárias, né, que tem um orçamento todo
garantido para o Congresso, né? E também, outra maneira de garantir a independência é assegurando que os cargos das respectivas casas legislativas sejam ocupados pelos parlamentares das próprias casas. Entenderam? Então, o presidente da Câmara ele tem que ser um deputado. O presidente do Senado ele tem que ser um senador. E como são as mesas? As mesas diretoras das casas, elas são compostas na forma regimental. Na prática, como é que ocorre? Ocorre a eleição. Então, se candidatam lá, o cara vira presidente da Câmara, se candidata a outro, vira presidente do Senado. Certo? Então, as mesas do Senado e da Câmara, elas são compostas na forma que o regimento diz. Eleição. A mesa do Congresso, não. A própria Constituição diz como é que ela é formada. E como é? A gente vai ver lá na frente, mas como é? O presidente do Congresso é o presidente do Senado. O vice é o vice-presidente da Câmara. E assim vai alternando os cargos entre Senado e Câmara. Ok, galera? E o que são as comissões? As comissões elas são órgãos internos do Poder Legislativo. Elas podem ser permanentes, temporárias ou mistas. As permanentes elas são organizadas em função da matéria. Então, a CCJ é uma comissão permanente, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ela é uma comissão permanente. A Comissão de Assuntos Econômicos, outra comissão permanente. As temporárias, exemplo melhor não tem. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma comissão temporária. Ela se extingue em função de determinado prazo ou a partir do término da legislatura. E as comissões mistas, elas são compostas de deputados e senadores. Nós temos comissões permanentes mistas, que é o exemplo da comissão mista de orçamento, comissões temporárias mistas, que são as CPI mistas, né, gente? Temos permanentes somente de uma casa, né? Temporárias somente de uma casa. Então, esses três características elas se combinam, certo, pessoal? Vamos seguir em frente. Aí uma jurisprudência que eu coloquei, gente, para vocês lerem. A gente não vai ler aqui, vai tomar muito nosso tempo, mas isso aqui fica para vocês irem se familiarizando com o linguajar usado no meio jurídico, né, gente? Que é uma dificuldade muito grande do pessoal aí de exatas que ele tem essa linguagem rebuscada. O cara sabe a questão, mas ele erra porque ele não está acostumado com aquela linguagem, né, gente? Aí no dia desse eu coloquei aqui para vocês uma questão que tinha um texto do Lênio Streck, né, gente? Um dos juristas mais rebuscados. O texto era muito simples, mas era uma forma tão rebuscada que eu garanto que muita gente errou aquela questão por não estar familiarizado com o modo de escrever no meio jurídico, né? Eu acho um tanto errado, mas a gente não pode criticar, a gente tem que se acostumar com esse fato e se preparar para isso. Então, essa questão da lista aberta uninominal, né? Eu grifei para vocês. A fidelidade partidária é um corolário, é uma decorrência lógico-jurídica necessária do sistema constitucional vigente. E é direito do partido político manter o número de cadeiras obtidas nas eleições proporcionais, né, gente? É uma conclusão aí que o STF tirou, que quando um deputado ele migra para outro partido, se não houver uma justa causa ou as hipóteses previstas na jurisprudência, se ele migrar para outro partido, ele não só ele perde o mandato, como o partido político que ele integrava é que tem direito a outra vaga, certo? Então o suplente daquele partido jurídico é que vai entrar. Ok, galera? Vamos para frente. Retomando o texto da Constituição, gente. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Então, Senado é majoritário. Não é proporcional, gente. Não confundir aí. Certo? Senado majoritário. Parágrafo primeiro. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Parágrafo segundo. A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. Parágrafo terceiro. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Artigo 47.
Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos presentes a maioria absoluta de seus membros. O que é importante disso aí, gente? O que é importante disso aí, gente? Primeiro, numa eleição, nós temos 4 candidatos para uma vaga. Pode ser que o primeiro colocado ele tenha tido apenas 30% dos votos. Ele foi o primeiro colocado. Não confundir aqui a eleição para o Senado com a eleição para governador. Eleição para governador, se o primeiro colocado teve apenas 30% do voto, vai ter segundo turno, né, gente? Para Senado, não. Se ele teve 30%, mas ele for o primeiro, ele vai ser o senador. Certo? Para primeiro, segundo e terceiro são explicativos, né, gente? Nós temos aqui o artigo 47, que é a regra geral das deliberações das casas, né, gente? E das comissões, tomadas por maioria dos votos presente a maioria absoluta de seus membros. Isso é a própria definição de maioria simples. Vamos aqui para frente para a gente explicar um pouco melhor isso. Então, como eu disse, gente, decisões do Congresso é maioria simples. É a maioria dos votos presente a maioria da casa ou da comissão. É a maioria dos votos presente a maioria daquele determinado órgão deliberativo. Seja a casa, seja uma comissão mista, seja lá o que for. Segundo a redação desse artigo, gente, pode ocorrer situação em que seja aprovado um ato sem a obtenção de maioria numérica, porque a Constituição não determina maioria de votos dos presentes de determinada forma, apenas maioria de votos, certo? Então, por exemplo, 75 deputados votaram da seguinte forma: 20 foram contra a aprovação do ato, 35 votaram pela aprovação do ato e 20 se abstiveram. Então, apesar de 40 deputados não terem votado pela aprovação, 35 votaram por aprovar. E esta 35 é maior do que 20 para não aprovar e é maior do que 20 abstenções. Resultado, o ato foi aprovado. Certo? Então, menos da metade de 75 aprovou um ato. Entenderam aí, pessoal? Vamos seguir em frente, né? Questãozinha aí para vocês, gente. CESP-MPU 2013, analista. Mais recente e impossível, né, pessoal? Considerando as disposições constitucionais a respeito do Poder Legislativo, julgue os itens seguintes. O DF elege 3 senadores para mandato de 8 anos. Correto, né, gente? Que não tem o que tirar nem pôr. Cada ente federado, no caso, o DF e os estados, elegem, cada um deles, 3 senadores. E essa outra? O Senado Federal compõe-se de representantes do povo, eleitos segundo o princípio da proporcionalidade. Erradíssimo, né, gente? Primeiro que deveria ter falado princípio proporcional, né? Ou sistema proporcional. Ainda seria mais correto ainda falar em sistema proporcional. Princípio da proporcionalidade é outra coisa que a gente já viu lá no módulo 1, não tem nada a ver com isso aqui. Mas, mesmo que nós admitíssemos que essa expressão está certa, princípio da proporcionalidade para sistema eleitoral, estaria errado, porque Senado Federal é princípio majoritário. Não é isso, gente? Não é proporcional, é majoritário. E o que é proporcional, professor? Câmara de Deputados, Assembleias Legislativas, Câmara de Vereadores, deputados estaduais, deputado federal, proporcional. Certo, galera? Então a primeira está certa, a segunda está errada. Vamos seguir em frente. FCC, Tribunal de Contas Estadual, Goiás, 2009. Olha aí mais uma de TI, Analista de Controle Externo TI. Vamos ler. Ao organizar o Poder Legislativo na esfera federal, a Constituição da República prevê que a Câmara dos Deputados será composta de representantes do povo, eleitos pelo sistema majoritário em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Errado, né, gente? É sistema proporcional. B. O Senado Federal será composto de representantes dos estados e do DF, eleitos segundo o princípio proporcional. Errado também, né, gente? No caso do Senado, é majoritário. C. A representação de cada estado e do DF no Senado Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. Correto, né, gente? Aqui, se eu não me engano, aqui é o texto ipsis literis da Constituição, né?
Se não for, mudou muito pouca coisa aqui, não mudou o sentido. Mas vamos olhar demais aqui. A C é a correta, mas vamos olhar as outras. D. As deliberações de cada caso legislativo serão tomadas pela maioria absoluta de seus membros, salvo disposição constitucional em contrário. Errado, né, gente? É maioria relativa. Se fosse maioria relativa, estaria correto. O número total de senadores será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedentes aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 representantes. É errado, né, pessoal? Isso aqui, se ele trocasse a palavra aqui de senadores para deputados, estaria correto, né, gente? O único erro é essa. O número total de senadores, ele deveria ter colocado o número total de deputados. O resto está tudo correto aí, texto da Constituição também. Você vê, gente, que esse aqui é uma questão de texto da Constituição, mas não julgo ela tão fácilzinha não, porque são 5 alternativas, ele mudou um nuancezinho aqui e ali, para o cara que está apressado a errar, é muito fácil. A taxa de erro de uma questão dessa não deve ser tão pequena. Você tem que estar medianamente afiado para ver aqui rapidamente, e como ele só muda uma palavra em cada item, você tem que estar bem ligado aqui na redação total do item. Aqui na alternativa B, ele mudou apenas uma palavra, a última da frase, né? Princípio proporcional seria princípio majoritário. Então, eu não acho essa questão tão batida. O tema é difícil? Não, mas da forma que ele colocou, não fica uma questão fácil. Pelo menos não na minha opinião, né, gente? Então, vocês estão vendo aqui que tudo que a gente viu até agora cai demais, despenca, né? Essa aula a gente vai ficar por aqui. Na próxima a gente volta com as atribuições normativas do Congresso. Ok? Então, até lá.